O preconceito já partiu dentro da minha casa. Minha mãe falava, não, você é menina, você não tem que jogar bola. Eles não, digamos que eles não botam muita fé em você. Só que quando você joga, o machismo é mais fora de campo, porque os meninos dentro de campo, eles acabam que te aceitando. Hoje, se você for numa pracinha e achar um menino que se destaca entre o meio do futebol, ele já está encaminhado para um grande clube. Então, para ele chegar até o profissional, o caminho é muito mais fácil do que uma menina que se destaca aqui no meio do treinamento. A gente tem que trabalhar com ela até desenvolver uma certa idade para poder disputar um campeonato. Por falta de calendário, falta de alguns recursos. Então, o futebol masculino tem um mercado muito mais amplo. Em questão a patrocinadores, é isso que eu te falo, que eles não querem, como vou falar, aplicar o incentivo, o dinheiro deles, vamos dizer assim, né, ajudando a gente no patrocínio, com um uniforme, com uma propaganda, alguma coisa ou outra, porque eles acham que a gente não tem essa mesma, ainda a mesma visibilidade que o masculino. Então, eu fui atleta profissional eu comecei tarde, na verdade, dos 12 aos 17 anos. Eu já comecei no antigo Malutron, que virou Malucelli, hoje não é mais, né? Não existe mais. Mas na época eu fui com os meus irmãos e jogar, e aí eu já era apaixonada por futebol, eu falei, mãe, eu quero jogar. E aí, como ela já levava os meninos, eu ia junto. E depois eu joguei no Paraná Clube e joguei no Curitiba também. Tive uma trajetória boa na parte também de escolas, era muito maior a parte de campeonatos escolares, paranaense e tal, então também tive isso no futsal, né? Então assim, eu atuei muito com futebol de campo, futebol de salão. Hoje é um hobby, né? Acabei desistindo, porque se hoje em dia o futebol feminino já é difícil, imagina há 15 anos atrás, né? Porque assim, como eu falei, se hoje em dia já é difícil, no passado eu lembro a gente jogava futebol de campo, muitas vezes a gente treinava em campo de areia. No próprio Paraná Clube mesmo. Não tinha campo, ou era tomado pelos meninos de base ou pelo futebol profissional, e a gente tinha que treinar onde... Isso quando a gente não tinha que arranjar um lugar pra gente treinar. Então, mas a maioria eu lembro da gente treinando no campo de areia, porque era o único momento. Então isso desestimulava muito, né? Além de outros, chegou uma época também que não tinha muita competição. O futebol de salão na parte de nível escolar era muito maior, então eu acabei, no momento da vida ali, eu comecei a ir mais para o futebol de salão, embora eu sabia que não ia levar nada, mas era o que tinha para disputar. Então acho que a maior dificuldade era essa, assim, de você não ter local, muitas vezes você não tinha uniforme, você tinha que pegar e devolver, era do profissional, era dos guris da base. Então acho que tudo isso foi acumulando, e não só por isso também, principalmente pro lado assim, não ia render profissionalmente, a parte financeira principalmente, era um sonho, e na época a minha família, né, eu tinha que trabalhar para ajudar também no sustento, eu tinha que trabalhar para ajudar a pagar uma faculdade, alguma coisa assim, e acabei então desistindo por esse motivo. Eu acho que é muito mais cultural, é muito cultural. O brasileiro ele é muito conservador, assim, em tudo, né? Então, se você vê, a gente teve uma questão histórica também, né? Que o futebol foi proibido no Brasil, o futebol feminino foi proibido no Brasil por muito tempo, 40 anos. E isso, com certeza, foi aonde o Brasil travou totalmente. E eu digo que foi primordial para que a gente esteja tão atrasado em relação a outros países, como na Europa, outros continentes. A Europa, o futebol feminino lá tá voando, né? E mesmo assim lá eles vêm buscar jogadoras daqui, né? A gente teve Marta, Formiga, a Cristiane, tem outras, a Dani, foi pro Barcelona, enfim, teve tantas hoje, cada vez mais elas vão para fora. Os Estados Unidos, que é forte, que é o contrário, né? O futebol mesmo, o mais requisitado lá é o feminino, também eles querem buscar jogadoras aqui. Então, eu vejo que é muito cultural, o brasileiro ele não tem essa cultura de ver jogo feminino, e ainda tem a cultura de que jogo feminino é chato, né? Então, se você parar para falar, é muito complicado. Então, e daí o que acontece? Eu falo, quando eu faço as palestras sobre isso, é um ciclo vicioso, e quando eu falo vicioso é o negativo, porque assim, não tem divulgação,
né? Assim, não tem patrocínio porque os patrocinadores querem aparecer. Não tem porque a mídia não transmite, né? Aí o clube não consegue investir no futebol feminino porque não tem patrocínio, porque a mídia não transmite. E aí o povo fica sem saber. Então é um ciclo assim que não tem. Eu acho que a partir do momento que começar a mostrar mais do futebol, as redes sociais, graças a Deus, estão vindo para quebrar um pouco isso. Então a CBF tem feito um trabalho, e isso também era uma coisa que eu queria comentar. Vem muito de cima. Se não vier de cima, não vai acontecer. Então a CBF tem feito um trabalho legal e acho que o ano que vem vai abrir mais os olhos assim, para o futebol feminino. Eu estava vendo uma reportagem que eles fizeram uma chegada da Marta ali na CBF, fizeram vários pôsteres dela. Então isso já mostra um reconhecimento que demorou, né? Afinal ela recebeu a 6ª bola de ouro agora, por que não fez da primeira, né? Mas tudo bem. Mas já é um ponto positivo. Então, assim, a CBF está tentando, eles fizeram várias peneiras no ano passado para criar um banco de dados de atletas femininas, sabe? Então, eu acho que é um movimento que tem que começar deles. Então, eles mostraram também alguns campeonatos no Twitter, no YouTube. Só que é aquela coisa, tem que ser mais divulgado, né? As outras mídias, os principais portais, os portais de futebol, que são quem movimenta, os próprios times, os clubes não darem tanta atenção a isso, não vai pra frente. Tem que tentar se unir esses grupos, sabe, esses movimentos, assim, que seja vocês de direito, se unir com a parte de esporte, se unir com a parte de jornalismo, vamos lutar, vamos levantar uma bandeira, porque a força disso é muito grande, né? Então, acho que é isso que eu quero dizer, deixar essa mensagem, que logo, logo vai mudar. Tenho certeza que muda essa mentalidade, a parte cultural, social, e todo mundo vai abraçar a causa.